Meus queridos irmãos, queridos amados alunos, a paz do Senhor para todos, amém? Vamos começar hoje a nossa aula de número 4, onde estudaremos as lições 5 e lições 6 do nosso livro Texto, Teologia do Antigo Testamento. Muito bem, na aula passada, ou na lição anterior, a lição 4, nós vimos que aquela lição ela terminou com comentários a respeito da soberania de Deus. O Senhor reina soberano e supremo no universo e não há absolutamente nenhuma autoridade ou poder que possa resistir ao nosso Deus. O Antigo Testamento esclarece detalhadamente o porquê de Deus ser o Senhor de toda a criação, ou seja, como ser absoluto que Ele é. Então, como absoluto que Ele é merecedor de lealdade, de submissão de todos os homens, de todas as épocas, de todas as nações. Muito bem. Agora, na lição de hoje, nós vamos ver, ou vamos nos empenhar, tá certo? Em tratar o modo como a soberania de Deus, ou divina, foi explicitada no Antigo Testamento. E uma forma interessante de nós demonstrarmos isso é comparar os exemplos da história, tá certo? Da soberania humana para fazer uma comparação com a soberania humana, soberania de Deus. Fazer esse contraponto é a melhor maneira que nós temos, certo, de fazer todos entender a respeito da soberania do nosso Deus. E o Antigo Testamento está repleto, de narrativas que comprovam que por muitas vezes Deus efetivamente interferiu em algumas ações para que o seu propósito ou os seus planos não fossem de uma maneira frustrados. Exemplo aqui, a escrava H, ou a serva de Abraão e Sara H, quando tentou para o deserto fugir da sua senhora, e o Senhor lhe visitou e fez com que ela voltasse, porque os planos de Deus eram outros, tá certo? Então os planos de Deus não podem ser frustrados de maneira nenhuma, por isso a soberania dele é o que nós vamos estudar na lição de hoje, tá bom? Lição 5 e a lição 6. Vamos fazer aqui agora o contraponto, como é que eu chamo, do nosso slide, para que vocês possam ter noção e acompanhamento da nossa aula. Mandei para vocês hoje no grupo de WhatsApp do Avançado algumas informações que eu considero importantes, pertinentes, claro, em relação ao preenchimento correto do questionário e da elaboração das avaliações. Todas as aulas, todos os vídeos aqui ministrados têm o propósito primeiro de tentar, dentro da lição, alguns pontos que achamos importantes para a elucidação. Segundo, cronologicamente, fazer uma sequência, tá certo? Do questionário do livro e, consequentemente, das questões da prova, tá certo? Então, todas as vezes que vocês forem pegar as avaliações para poder responderem, tenha em mãos esse vídeo e o livro, porque um colabora com o outro para que você possa responder as questões da prova com mais eficácia. Bom, então vamos ao nosso estudo de hoje. O que Deus faz e o poder de Deus. Olha a transição aqui da tela. Bom, primeiro, Deus, ele criou todas as coisas. A criação do mundo material dos 3 primeiros dias do espaço habitável e dos 3 dias seguintes da obra de povoamento na terra. Ou seja, estamos falando do Deus da criação. Nosso autor do livro, na página 76, ele começa com a seguinte questão. Pergunto-me quantos não seriam os livros escritos sobre a criação do mundo. Ainda o autor. Creio que este número deve remontar aos milhares. Cientistas e teólogos revezam-se nesse nicho literário, ora para refutar, ora para defender o criacionismo.
Não por acaso, continua o autor, a Bíblia reserva seus 2 capítulos iniciais para descrever a criação do mundo. Claro, claro, do mundo material. Muito bem. E antes de nós prosseguirmos nesse assunto, nessa lição, né, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui algumas observações. Primeiro, essa lição que nós vamos estudar hoje, meus queridos, ela não trata de nenhuma maneira, não é nenhum tratado científico sobre o início do mundo, tá certo? Deixar isso bem claro. Ciência, os cientistas tentam de todas as formas provar algumas teorias que nós refutamos porque ela vai de contra o que nos ensina a palavra de Deus. Então, a lição de hoje não tem, certo, esse cunho de mostrar o início do mundo de um olhar científico. Não, de jeito nenhum, tá certo? Segundo, o relato do Gênesis não tem o objetivo de intimidar o homem diante do universo e suas maravilhas. Ao contrário, está só mostrando o Deus Criador, como foi que Deus criou tudo. Não é confrontamento direto de forma nenhuma, tá certo? E terceiro, os capítulos criacionistas da Bíblia existem para que nós possamos conhecer o Criador, aquilo que ele se revelou para nós, tá certo? E conhecendo, possamos nos curvar diante dele em adoração a ele, porque foi ele que nos criou, que fez todas as coisas. Amém? Neste diapasão, vamos então para o nosso estudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. E a terra, versículo 2, era sem forma e vazia. Bom, no início, Deus criou em 7 dias todas as coisas. A narrativa dos dias de criação, vamos ver já, daqui a pouco, certo? Como foi que se produziu isso. É bem interessante. Por quê? Porque nós temos aqui, meus queridos, a evidência do Criador. A evidência que foi Deus que fez todas essas coisas. A Bíblia começa dizendo essa narrativa que está aí na tela. Então, Deus foi quem criou os céus e quem criou a terra. No princípio eterno. Quando foi isso? No princípio. Foi no princípio. Assim aprove a Deus. Vimos na aula passada. O nosso tempo, Cronos, tem início e tem fim. O de Deus, não. Certo? O Deus é o Deus, o tempo de Deus é o tempo infinito. Tá certo? Então, o Cronos, de forma nenhuma, pode se comparar ao tempo de Deus, que é o nosso cronológico. O nosso de Deus totalmente diferente. Deus é infinito. E no princípio eterno, Deus criou todas as coisas, quando Ele quis. Agora, quando Ele começou pelo poder da sua palavra, fazer acontecer aquilo que na mente dele Ele queria criar, aí sim, temos o início de tudo. Aí vamos ver lá na frente qual as teorias que falam acerca do tempo, da duração ou de quantos anos tem a Terra ou a criação, certo? Muito bem. Curiosamente, em nenhum momento a Bíblia ocupa-se de provar que Deus existe, sendo Ele o Criador, uma verdade que não necessita de explicação ou de defesa. Na verdade, a existência do Criador é o lastro a todo o esquema da revelação. Ou seja, o Antigo Testamento deixa bem claro que a existência de Deus não é uma crença opcional, mas uma certeza inegável e autoevidente. Ao ler as Escrituras, nós vemos claramente como foi que Deus promoveu a criação de todas as coisas. O universo, a existência do universo não se deu por acaso. Como algumas teorias dizem, reações químicas inexplicáveis, completas soluções propostas por alguns cientistas, não se comparam em nada com a profunda, porém singela verdade que é a criação. Olha só, profunda e singela. O que é que a Bíblia diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto no primeiro versículo. Não poucos teólogos, eles buscam comparar os relatos pagãos da criação com a narrativa da Bíblia. Por exemplo, existe aí a mitologia babilônica. Alguns
é, teólogos, eles querem trazer a formação do mundo fazendo um paralelo, como se fosse um adendo, uma complementação de outras teorias acerca da formação do mundo. E a mitologia babilônica tem uma também, uma mitologia que é a Enuma Elish. Alguns estudiosos, eles querem trazer, outros tipos de teorias para fazer uma junção com a teoria que mais se adequa aos seus pensamentos. Totalmente refutada pelo nosso estudo, teológico do Antigo Testamento, que é bíblico, porque a unicidade do registro do Gênesis, certo, é incontestável. Não tem como você querer colocar outra coisa, outra fórmula, outra teoria ou qualquer outro relato ou conhecimento que não o criacionismo bíblico, é o que nós defendemos. Tá bom? Agora, preste bem atenção. De forma sistemática, tá certo? São 3 os motivos pelos quais temos a certeza de que o livro do Gênesis é único em sua narrativa de criação do mundo. Por quê? Vamos lá. Primeiro, a descrição bíblica ela é teísta. Enquanto que os relatos pagãos oferecem relatos de deuses guerreando uns contra os outros, rasgando um corpo do outro para formar o mundo, a verdade patente em Gênesis é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. A exposição da criação em Gênesis apresenta uma pureza moral. Como assim moral? Porque nas narrativas mitológicas falta isso, essa pureza moral. Elas são narrativas mitológicas, pagãs, e possa ser que alguém queira comparar a santa honestidade de Deus com as falsas intenções de Deus e ciumentos que lutam entre si. Possa ser que alguém possa até querer fazer essa comparação, mas não há base para comparações como essa. Porque Deus é um Deus de pureza moral. Deus é um Deus de pureza moral, totalmente diferente dos deuses pagãos da mitologia. Terceiro, os relatos pagãos falam de como muitos deuses criaram o mundo e os homens, sendo que os deuses mais destacados do imaginário dos povos acabavam recebendo maior destaque nessas cosmogonias apócrifas. Por outro lado, no entanto, é singelo e puro o relato bíblico de que não deixa dúvidas a respeito de Deus, mediante a sua soberania, mediante o seu poderio, trouxe a existência sozinho, do nada, tudo o que existe. Na teologia bíblica, chamamos esse relato dessa criação ex nihilo. Deus criou pelo poder da sua palavra o que não existia anteriormente. E foi assim que Deus fez. Então, Deus como Criador é um tema recorrente em todo o Antigo Testamento. Aí nós temos vários versículos da Bíblia que corroboram com essa afirmação. Êxodo 20, 11, Salmos 19, 1, 33 e 6, 105 e 5, Provérbios 16 e 4, Isaías 40, 26, enfim, tem uma variedade de versículos bíblicos que podem corroborar como Deus, como sendo o Criador, é um tema recorrente em todo o Antigo Testamento. Não? Agora, nós temos as evidências básicas da revelação bíblica na existência de Deus Criador. Isso aí é certo. Possa ser que alguns queiram, por exemplo, trazer os mitos pagãos sobre a criação como sendo algo verdadeiro, algo moral. Então, se alguém vier com essa afirmativa, ela é falsa. Se porventura tiver no questionário ou na avaliação de vocês uma questão como essa, vocês já sabem, tá certo? O relato da criação ela é totalmente teísta.
Os mitos sobre a criação apresentam um retrato de vários deuses lutando entre si, de fé, então não existe nenhum tipo de ética, de moral, né? Nenhum tipo de conteúdo moral acerca desses mitos pagãos sobre a criação. Segundo, o método da criação. Dois princípios há que devem ser considerados no tocante ao modo como Deus criou o mundo: a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Então, esses dois princípios devem ser, certo, considerados no tocante à criação do mundo através da palavra e do Espírito de Deus. Assim foi que aconteceu. Deixa eu passar aqui um slide para vocês poderem nos compreender melhor, certo? Vamos lá. A palavra de Deus. Dois princípios, né, que nós devemos considerar. Primeiro, a palavra de Deus. A palavra de Deus desempenhou um importante papel na criação do mundo. Apenas nos 2 primeiros capítulos do Gênesis, por 10 vezes, se pode ler a expressão palavra de Deus. Por 10 vezes. Né? Então, por 10 vezes a palavra de Deus é mencionada aqui. Ou seja, nesta narrativa nós temos a palavra de Deus, certo? Que foi por onde Deus operou toda a criação, pela sua palavra. Então, nós vemos aqui a dinâmica que levou à existência tudo quanto subsiste é apresentada claramente com a palavra de Deus. Toda a criação operou-se pela palavra de Deus. Certo? Então, e disse Deus, pela palavra dele, disse Deus. Deus ia falando e tudo ia acontecendo. Certo? O vocábulo hebraico aqui traduzido como palavra é amar. Amar literalmente. A-M-A-R. Amar. Ok? Se eu desse aqui um quadro, eu ia mostrar a vocês como se escreve essa palavra no bom hebraico. Bom, e o sentido dessa palavra amar pode ser também definido como dizer, falar, contar ou ordenar. No que se refere a Deus, amar significa que tudo quanto o Senhor disse ou tudo que o Senhor disser, né, terá efeito sobre o resultado final. Então, para melhor entender esse ponto, nós vamos para o período histórico dos profetas. Porque muitos desses servos de Deus empregavam a fórmula assim diz o Senhor em suas mensagens. A ideia é que a autoridade de Deus se mostraria no cumprimento de tudo o que foi dito pelo Senhor. Se não se cumprisse, não era palavra de Deus, era palavra do homem, como sendo falho e ilimitado. Temos até aqui, inclusive, a atuação do anjo do Senhor, quando ele matou 185 mil assírios, né? Lembro bem dessa passagem bíblica. E quando o homem de Deus, Isaías, ele vai proferir a palavra contra Senaqueribe, ele diz, assim diz o Senhor. A mensagem profética se cumpriu. Se não se cumprisse, não era de Deus. Então, essa palavra amar, que tem, pode ser definida como falar, contar ou ordenar, quando se trata de Deus, significa dizer que tudo quanto o Senhor disse ou disser, terá efeito sobre o resultado final. Não se cumpriu, não foi Deus e ponto final. O que se pode seguramente aprender, não somente nesses capítulos que nós estamos vendo aqui, da narrativa bíblica ou inicial da Bíblia, do Gênesis, certo? Mas em todo o Antigo Testamento é que a palavra de Deus sempre, gravem bem isso, a palavra de Deus sempre indica a atividade de Deus. O fato de Deus falar indica que Ele vai fazer. Deus, se Deus falou, Ele faz, tá certo? Então, gravem bem isso. E nós temos aqui vários versículos que vão
amparar esta afirmativa. O próprio Abraão, no Gênesis 15, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Abraão, pois a obra do Senhor sempre se fazia, acompanhar por suas explicações e instruções, ou seja, a palavra de Deus. Deus sempre falava e o que ele falava se cumpria, ele fazia, determinava e acontecia, tá certo? Então, se porventura tiver no questionário do livro ou na avaliação uma pergunta nesse sentido, tá certo? Sobre o emprego do termo hebraico amar, que nós estamos lendo aqui no Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que é um vínculo entre a autoridade da fala de Deus e seu poder para efetuar o que proferiu. Como assim? É uma expressão da vontade e da soberania de Deus. Toda vez que encontrar o termo hebraico amar concernente a Deus, então vocês já sabem. É um vínculo entre a autoridade da fala de Deus e seu poder para efetuar o que proferiu. Deus fala e Deus faz. Amém? Vamos adiante. Bom, nós falamos há poucos instantes que são dois princípios, que nós temos que levar em consideração. A palavra de Deus, já foi dita, agora o Espírito de Deus. Deixa eu passar aqui o slide, para vocês terem ideia, tá certo? O Espírito de Deus. O texto de Gênesis 1 apresenta o Espírito de Deus como sendo a fonte da vida. Já no versículo 2 diz assim a narrativa bíblica: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, já vemos no versículo 2, é possível observar que este Espírito pairava sobre a criação, tá certo? A palavra que em português foi traduzida aqui é mover-se. É o termo hebraico merakefet, que enfatiza uma intimidade de contato entre aquilo que era sem forma e vazio e aquele por meio de quem viriam a surgir a vida e a ordem. Então, essa palavra que foi traduzida para mover-se do hebraico é merakefet. Então, o Espírito do Senhor é apresentado como fonte de vida. Fonte de vida. A ênfase da palavra merakefet é uma intimidade de contato entre o que era sem vida e aquele que iria fazer surgir a vida. O Espírito de Deus é a fonte da vida e da ordem do mundo. E o Salmo 33, versículo 6, descreve o Espírito de Deus como a respiração que sai da boca de Deus. Lembram-se quando Deus soprou na narina do homem e o homem tornou-se alma vivente? É neste sentido que o salmista, no Salmo 33, diz que o que sai da boca de Deus como respiração é espírito, é vida, vem da parte de Deus. E a narrativa bíblica ainda nos diz que o homem é feito imagem de Deus, ou seja, Deus deu ao homem autoridade. O homem, ele é o senhor do meio em que ele vive. O Senhor outorgou aos homens esse poderio. Essa autoridade sobre o meio ambiente é derivada de Deus. Deus deixou o homem responsável diante do Criador para que o homem tomasse de conta, fosse responsável por tudo, e a liberdade que Deus deu ao homem tinha esse princípio, para que o homem pudesse dominar o reino mineral, vegetal, o animal. Mas lembre-se, um dia o homem há de prestar contas por tudo aquilo que Deus deixou o homem deliberar. Temos que ter esse cuidado também. A criação do homem é o ponto culminante na criação de Deus. Nós vemos que nos 6 dias, volta aqui o slide, nos 6 dias Deus criou, formou o espaço habitável. Nos 3 primeiros dias, o espaço habitável. Nos 3 dias seguintes, a obra de povoamento. E no 7º dia, Deus criou o homem. Deus formou o homem, criou o homem
O homem é o ponto culminante da criação de Deus. Por isso que nós chamamos ou falamos de forma carinhosa que o homem é a coroa da criação, neste sentido, certo? Agora, tudo redunda ainda, voltando aqui para o Espírito que dá vida, o Espírito que organiza tudo, o Espírito de Deus que dá vitalidade. Não esqueçamos disso, certo? E o mundo foi feito pela ordem de Deus, pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor, vínculo com a autoridade que Deus tem. Deus disse, haja, de acordo com a sua palavra, e aconteceu. Tá certo? Bom, agora, o homem como imagem de Deus, o homem é feito à imagem de Deus. Nós temos aqui, algumas coisas que Deus deixou para o homem, né? Como, por exemplo, a autodeterminação. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles foram criados como agentes morais e livres. Ou seja, eles possuíam a capacidade de realizar julgamentos e fazer escolhas morais, já que foram feitos à imagem de Deus. Moralmente falando, as escolhas que o homem iria fazer, os julgamentos que o homem iria realizar, era de acordo, né, com a moral que foi de Deus, outorgada, dada ao homem. Por esta razão, né, que no relato da queda do homem é algo tão trágico. O primeiro casal, ele não foi forçado a sucumbir à tentação de Satanás. Não, 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 não. Primeiro o homem e a primeira mulher escolheram pecar. Tinham poder de escolha e decidiram escolher, em ouvir a serpente e desobedecer uma ordem clara de Deus. Prestem atenção, meus queridos alunos. O direito às escolhas que Deus deixou para o homem, ou seja, o homem tem vontade e volição. Então, esse direito à escolha é evidenciado em diversas passagens do Antigo Testamento. Não vamos aqui, falar todas essas passagens, não, mas você veja que durante toda a narrativa do Antigo Testamento, Deus falava, o homem dizia que obedecer, tinha esse poder de escolha e depois desobedecia. Até que lá na frente, o próprio povo, como nação de Israel, decidiu não mais voltar-se para a idolatria, como eles estavam fazendo, até o período do cativeiro babilônico, mas aqui já é outra coisa, vamos falar em outra oportunidade, certo? Bom, as emoções do homem, já que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, o homem tem uma natureza emocional que é proveniente também de Deus. Quando o homem foi feito, Deus diz imagem e semelhança. Então, o Senhor é emoção. Por exemplo, a misericórdia, a compaixão que nós temos, os seres humanos, nem todos, mas aqueles que têm, é proveniente dessa coisa herdada, de Deus, quando Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora, irmãos. De forma equivocada, muitas pessoas pensam que Israel devia ligar-se ao Senhor através da obediência a uma lei impessoal. Não, certo? Por exemplo, quando você lê Deuteronômio em busca da lei, quando na verdade este livro enfatiza muito, mas muito mesmo, fortemente, o amor como base para o relacionamento entre os homens e o Senhor. Então, quando você vai ler, deixa eu ler aqui para vocês tomarem ideia do que eu estou dizendo. Quando você vai ler Deuteronômio, deixa eu botar aqui para vocês aqui, capítulo 6. Olha só o que é que diz aqui, Deus. Preste atenção aqui. Olha o que é que Deus queria gravar, não só nas pedras da lei, mas no coração do homem. Versículo 5 do capítulo 6. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todas as tuas forças. Preste atenção. Versículo seguinte. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para quê? Para que você possa ensinar teus filhos, e delas estas palavras falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É pouco? Não, tem mais. E também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Prestou atenção aí? Hein? Pois é. Muitas vezes, irmãos, de forma equivocada, nós pensamos, né? Nós pensamos que Israel, ele tinha que obedecer a Deus através da lei impessoal. Deus era um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus com sentimentos. E Deus queria, era o amor do homem, voluntário, voluntário, tá certo? Então, o amor era a base para o relacionamento entre os homens e Deus, e não uma lei impessoal. Vamos já tratar sobre essa lei daqui a pouco, certo? Bom, nós temos ainda nos livros sapienciais, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né, expressões que enfatizam lutas e vitórias emocionais dos homens. Por exemplo, você lembra do carro de Jó? Isso. É impossível não comover-se com a intensidade do sofrimento físico que Jó passou, tá certo? E olha, irmãos, os sofrimentos que Jó passou foram muito maiores do que ele. Pode ter certeza disso, tá certo? Agora, eram as dores emocionais que Jó sofria, eram maior do que a dor física. Olha aí, enquanto Jó sofria no corpo, as marcas, das chagas, das feridas, dos tumores, úlceras, ou seja lá o que tenha cometido Jó, mas a dor emocional é que afetava muito, mas muito Jó, ao ponto de ele pedir, inclusive, que Deus o levasse logo, para não ter todo aquele sofrimento. Mas quando nós vamos para lá na frente, aí Jó, como ele afirma categoricamente, a fé dele é alimentada mesmo no sofrimento, e ele diz que com seus olhos ainda iria contemplar o Senhor. Ou seja, o amor que Jó tinha para Deus era incondicional, não era baseado em circunstâncias. Ao contrário, não era uma lei escrita, não era algo que fosse, deixa eu dizer aqui, impessoal. Jó, ele amava a Deus porque ele tinha certeza que Deus era um Deus pessoal, um Deus que continha emoções, tá certo? Outra coisa que nós herdamos de Deus foi a inteligência. Passamos, vamos dizer aqui, a natureza racional, que tem o ser humano, que foi dado por Deus. O modo livre do proceder do homem pressupõe sua capacidade de conhecer a diferença entre as opções, entre o que é correto ou não, o que se deve fazer de certo ou de errado, do bom e do mal. Então, o homem é inteligente nesse ponto. A escolha racional, nós, seres humanos, temos. Só que com a entrada do pecado, aí Isaías é quem diz isso. Com a entrada do pecado na humanidade, a escolha racional foi rejeitada em troca dos prazeres sedutores do pecado. Por isso que, em muitas épocas, na narrativa do Antigo Testamento, nós vemos os homens, se embebedarem no pecado de forma irracional, largando, literalmente abandonando Deus, o seu amor e a sua palavra para fazer coisas que desagradavam a Deus. Muito bem, vamos adiante. O homem é feito de imagem de Deus, já falamos, autoridade, determinação, inteligência, emoções, a parte espiritual do homem. O homem é espírito. Página 82 do livro. Olha só o que diz nosso autor.
Ainda que a porção física do homem seja amplamente tratada pelo Antigo Testamento, o verdadeiro foco a respeito do tipo humano recai sobre a parte do ser que possibilita a comunhão com Deus, o espírito do homem. E olha, quando Deus sopra a narina do homem, o homem passa a ser alma vivente, e até aquele momento a raça humana não era mais do que pó, barro. Tem um autor que chama assim, a raça humana era molde de barro. Mas não vou entrar nesse detalhe não. Então é uma história aí de um camarada aí que diz que Deus formou vários bonequinhos. Mas deixa pra lá. Vamos se focar aqui no nosso livro, né? Depois que Deus sopra o fôlego que penetra, né, no pulmão do homem, o homem então passa a ser vida humana, passa a ser alma vivente. Deus deu ao homem o espírito da vida. Não há qualquer registro sequer semelhante a esse no que se refere à vida animal. Todos os animais, fora o homem, irracionais, foram criados de algo já existente, preste atenção, mas de forma que Deus não interferiu quando diz a terra produza. Aí a terra produziu animais. A água produza peixes. A água produziu peixes e aves também. Mas o homem não. O homem, o próprio Deus, fez questão de fazer e soprar em suas narinas. E quando Deus sopra o espírito de vida no homem, o homem passa a ser alma vivente, ou o homem passa a ser literalmente ser humano. Diferente dos animais irracionais, o homem tem uma parte que o liga a Deus, que é a parte espiritual. Quanto a isso, tem um camarada que tem uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia Revelada. O nome do autor é Nielson, certo? E ele fala sobre essa coisa da tricotomia, corpo, alma e espírito. Como vocês estão vendo aí na tela, tá certo? Nós temos no Antigo Testamento, de forma bem didática, tá certo? A dicotomia, corpo e espírito ou alma, que espírito e alma aqui, certo? No Antigo Testamento ela se confunde. Às vezes fala espírito, às vezes fala alma, como sendo a mesma coisa. Só no Novo Testamento que nós temos a tricotomia, que Paulo tanto fala que nós temos o corpo, alma e espírito. Antigo Testamento nós temos apenas corpo e espírito ou alma. Espírito, ruach, e a alma, nefesh, certo? Então, vamos ver o que é que diz o nosso autor do livro na página 83. Conforme o que ensina a Bíblia, a porção física do homem pode ser separada de sua morte imaterial. A este processo, o Antigo Testamento chama de morte. Sempre que o princípio da vida está dentro da natureza espiritual humana, separa-se do corpo físico, morre o ser humano. Aí tem vários exemplos aqui, e o que mais nos chama a atenção é a narrativa do Gênesis, no capítulo 35, versículo de número 18, que diz assim: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Isso aqui é quando uma das mulheres de Jacó, Raquel, quando ela tem o seu segundo filho, que ele morre, e dá o nome de Benjamim. O texto diz que saiu-lhe a alma porque morreu. Então, todas as vezes no Antigo Testamento que nós vemos a separação do corpo da alma é a morte. Vou repetir, no Antigo Testamento sempre nós temos esse relato como sendo uma verdade dessa separação. Bom, nós chamamos de parte imaterial ou porção imaterial, que fica distante do corpo físico, causando a morte do ser humano. Então, de todas as criaturas que Deus criou, apenas os homens
E os anjos foram dotados da capacidade de manter um relacionamento espiritual com Deus. Aí você vê no slide lá embaixo tem, e os animais? Não tem, certo? Os animais não têm essa capacidade de relacionamento espiritual com Deus. Não. Os únicos que nós temos na criação são os homens e os anjos. E nada mais, tá bom? Vamos adiante? Vamos adiante. Que a hora passa ligeiro, demais, meus queridos. Jesus tem misericórdia. Vamos ver aqui. Página 84, o Deus dos milagres. Página 85, os atos extraordinários do Senhor. Nós temos aqui ainda, meus queridos, na página 84, só voltar aqui. Página 83, desculpe, certo? A explicação sobre essas palavras que tem aí, espírito, ruach e alma nefesh. No último parágrafo da página 83, Isaías explica de que forma o relacionamento com Deus afeta a totalidade da porção imaterial da natureza humana. Resumindo, o espírito é a porção da natureza humana que mais estreitamente se relaciona com Deus. O relacionamento entre o Espírito Santo e o Espírito do homem independem da capacidade intelectual e emocional que nós temos. Então, há aí sim um relacionamento muito íntimo entre o Espírito Santo e o Espírito do homem. Tanto que no Novo Testamento é que fala sobre isso, tá certo? É que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Dessa forma há esse vínculo, esse relacionamento. Bom? E se tiver no questionário da lição, na avaliação, alguma questão que fale sobre o nome que é dado para espírito no hebraico, a palavra para o hebraico para espírito nefesh, está aí no slide, tá certo? Está aí nefesh. Bom, vamos adiante. Temos ainda, na página 86, os atos extraordinários do Senhor, continuando, nós temos aqui um texto que fala sobre falsas maravilhas. Nós devemos, irmãos, estar atentos. Por quê? O Antigo Testamento, além de registro das maravilhas e milagres operados por Deus, o nosso Senhor, também fala das ocorrências extraordinárias que foi operado pelos seguidores de deuses pagãos. Por exemplo, há o relato das façanhas dos sacerdotes egípcios que desafiaram Moisés. Lembra? Moisés fazia algo que Deus ordenara, tá certo? E os sacerdotes egípcios também faziam. No entanto, praga após praga, ficou evidente que os poderes destes encantadores não eram mais do que mágicas ou truques, tá certo? Não conseguiu ir além do que nós chamamos de limite estabelecido por Deus, certo? Então, nós temos aqui algumas forças que nós chamamos na teologia de forças demoníacas que se opunham ao legítimo poder divino que acontecia no Antigo Testamento. Por exemplo, a adivinhação, que era um paralelo pagão à profecia. Nós temos aqui magia, necromancia, vaticínio, feitiçarias, bruxarias. Tudo isso são falsas maravilhas que aconteciam no Antigo Testamento, mas que não se evidenciavam nada de extraordinário, porque tinham seus limites que o próprio Deus estabeleceu, tá certo? Então, adivinhação, profecia pagã, necromancia, convocação de espíritos dos mortos, vaticínio, predição do futuro, adivinhação, também profecia pagã e feitiçaria, emprego do ocultismo para obter poder. Tudo isso no Antigo Testamento é conhecido como falsas maravilhas. Muito bem.
Por fim, nós vamos agora para a lição de número 6. Vou adiantar aqui. Propósito do agir de Deus. Lição de número 6, para a gente encerrar. Diz no Antigo Testamento que, para ser glorificado, Deus criou o universo, escolheu a nação de Israel e conduziu os negócios dos homens e das nações. Então, o propósito do agir de Deus, declarar a sua glória, certo? Deus é glorificado. Primeiro, está aí no slide, na natureza. O Salmo 19 e o Salmo 111 asseguram que as obras da criação, obviamente realizadas por Deus, são uma das formas pelas quais ele será glorificado. A natureza não é uma entidade, mas um veículo para a glória de Deus. Então, qualquer doutrina pagã de religiões antigas que venham vindicar qualquer outra deidade para a natureza, seja ela de forma de panteísmo ou não, refutada está, porque a natureza não é uma entidade, mas um veículo para a glória de Deus. Quem olha a natureza vê o que Deus fez, declarando a sua glória para que ele seja reverenciado, para que ele seja glorificado. Nós temos aqui ainda os deuses da natureza, ainda na página 98. Para as religiões pagãs, a natureza era um fim em si mesmo. Como assim? Eram considerados deidades, os elementos personalizados da natureza, como estrela, clima, estações do ano e o próprio tempo também, tá certo? E os numerosos deuses egípcios são uma prova da antiga tradição de confundir a identidade de Deus com as características na natureza. Por isso que as 10 pragas do Egito, 9 delas, certo, combatiam uma dessas deidades, certo, que era adorada pelos os egípcios. Então, as deidades naturais eram uma ameaça constante a Israel. Lembram-se que quando Moshe subiu ao monte e aguardou lá 40 dias, quando retorna, o povo já estava lá embaixo com um bezerro de ouro, mais uma vez demonstrando, tá certo? Que essa espiritualidade excessiva com os elementos da natureza e a criação eram evidenciados no Antigo Testamento, certo? E outra coisa, a lealdade do povo de Deus no Antigo Testamento era que estavam. Tinha dia que estava lá em cima, estamos com Deus e não abro. Daqui a pouco estava lá embaixo, ficava adorando os deuses pagãos, e aí Deus enviava o castigo próprio, ou por homens, ou por exército, ou por nações, para reivindicar a glória que é somente dele, tá certo? E aí a situação de desobediência no Antigo Testamento em relação à deidade de Deus era tão grande para que os deuses da natureza fossem combatidos, que nós temos aqui várias narrativas. Por exemplo, quando Deus manda destruir os cananeus, o que é que o povo faz? E conversa. Tomaram foi as filhas dos cananeus por mulheres e deram suas mulheres aos filhos dos cananeus e começaram a adorar ou a servir aos Baalins, a Astarote e a todos os deuses pagãos que eles adoravam. Até que veio o período monárquico, também não mostrou-se um instante de firmeza espiritual. O paganismo para a natureza sobrepujou o espírito de adoração a Deus também na monarquia. Nós temos aí vários reis, Jeroboão I, Acabe, Jeorão, e vários outros aí, mas escaparam-se alguns, é verdade. Lá no básico nós estudamos isso, na divisão dos reinos, Israel, reino do sul, e Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, nas divisões das tribos. Israel, coitado, 20 reis, na verdade teve uma rainha também, e Judá, dos seus 20 também, 8 escaparam. Então, teve muitos reis bons, mas a maioria
esmagadora foram reis maus, idólatras, que adoravam a pró-natureza pagã, os deuses da natureza que era adorado por aquelas nações. Teve inclusive até Manassés, coitado, que inverteu as leis religiosas que o pai dele tinha estabelecido, e inclusive mandou até matar o seu filho para sacrificar a esses deuses, certo? Manassés voltou à idolatria. Temos aqui no slide: para o animismo, a alma humana vive após a morte ao redor do lugar onde a pessoa viveu, alma apenada. Há uma personificação das forças da natureza, isso aqui é forte, tá certo? A totalidade da natureza está repleta de seres espirituais. Quem vê, né, esses, como nós estamos falando aqui, da adoração, certo, aos deuses da natureza. É uma coisa terrível que nós vemos, sempre desde do Êxodo até o período pós-cativeiro babilônico, paganismo para a natureza muito grande entre o povo de Deus. E a confusão entre os atributos de Deus e as forças da natureza, como se segue, certo? Vamos bem, vamos adiantar. Deus também declara sua glória em Israel, página 100 do nosso livro. A nação de Israel foi escolhida dentre todos os povos para ser o instrumento especial da glória de Deus. Significa que o Senhor incumbiu os judeus da responsabilidade de declarar a sua glória entre as nações. Tá certo? Muito bem. Então, glorificar o Senhor é obedecer os seus santos preceitos, coisas que muitos no Antigo Testamento não fizeram. Por exemplo, Arão, o sacerdote, teve 2 filhos, Nadab e Abiú, e quando você vai lá para Levíticos, no capítulo de número 10 do Levítico, você vê que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo, colocaram incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes foi ordenado. E o fogo que saiu do Senhor consumiu e matou os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Então, Deus também deve ser glorificado em Israel na sua totalidade. Qualquer coisa que fizer fora isso é reprovado por Deus. No Antigo Testamento a pena era capital, se pagava com a vida. Isso é muito forte mesmo, tá bom? Temos a figura dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde Deus, quando ele era glorificado pelo seu povo, o seu povo era redimido, o seu povo tinha as bênçãos provenientes de Deus. E quando o povo cai na idolatria e abandonava, certo? Deus, que não glorificava a Deus, tinha o castigo que era inerente ao erro cometido por cada um deles. Vamos adiante. Na experiência humana, nós temos aqui Nabucodonosor, Belsazar e Moshe. As experiências individuais, conforme relatos do Antigo Testamento, também manifestam a glória de Deus, diz o nosso autor. Consideremos a história de 2 homens que testemunharam visões da glória do Senhor. E em seguida vai nos mostrar o nosso autor 2 reis pagãos que reagiram de forma errada diante da glória de Deus. O primeiro a testemunhar a visão da glória de Deus foi Moisés, tá certo? E Moisés não foi só uma vez, mas foram várias vezes que Moisés testemunhou, presenciou muitas demonstrações da glória de Deus, principalmente com aquele grande livramento do povo de Deus de Israel do cativeiro do Egito. Já o profeta Ezequiel
reportam uma experiência semelhante. Suas descrições do trono do Senhor utilizam-se de analogias, havendo até hesitação por parte do profeta em afirmar ter realmente visto a glória do Senhor. Tem outras passagens do Antigo Testamento que vai nos mostrar outras experiências humanas que declaram a glória de Deus. Daniel, José, mas aí também mostra dois homens, o rei Nabucodonosor, que recusou-se a ficar atento à advertência que Daniel, seu servo, lhe fez da parte de Deus, do juízo iminente que iria acontecer. Então, o rei caiu em trevas mentais e espirituais. Até reconhecer a glória de Deus, ele não voltou ao seu senso normal. Bom, e outra aí que fala sobre homens que não deram a devida atenção a declarar a glória de Deus, que sofreram também punições por a sua desobediência. Por fim, o propósito do agir de Deus também é demonstrar o seu amor. Aí nós estamos na página 103 do livro. O Antigo Testamento é a primeira parte da mais bela história de amor já escrita. A sua leitura revela e relembra o amor abundante que Deus nutre para com o seu povo. No âmago do propósito de Deus está a demonstração do seu amor, diz o nosso autor. Queridos, preste atenção. A própria existência do mundo deve ser o amor de Deus. Se o universo não foi consumido em um cataclisma desastre, é porque Deus é quem o sustenta. Várias e várias vezes, certo? Eu não vou dizer que o universo na sua totalidade, mas o planeta Terra, onde é o planeta habitado por nós seres humanos, certo? Ele já passou por tantas coisas que misericórdia, mas Deus tem sustentado. Por quê? O mundo é o memorial temporal do cuidadoso amor de Deus. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento uma alta manifestação do amor de Deus, que é o relacionamento entre esse Deus e o seu povo Israel. Não existe, não. Uma coisa extraordinária essa manifestação do amor de Deus para com Israel, que nós vemos no Antigo Testamento, tá bom? E no Novo Testamento, quando vocês forem estudar a teologia do Novo Testamento, vocês vão ir lá, João 3,16 é fundamental para explicar esse amor, tá certo? E nosso comentarista ainda traz aqui, Deus conhece Israel, Deus ama Israel. O amor de Deus é um amor paciente. Isso nos mostra ele escrever as tábuas da lei uma segunda vez, tá certo? Vou deixar isso aqui bem claro, tá bom? Então, nós temos aqui na totalidade que Deus ele é amor, Deus é justiça, conforme vimos na aula passada, Deus é misericordioso. E temos aqui os exercícios, o questionário para ser lido e respondido, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. Meus queridos, vamos encerrar por hoje. Próxima aula, a quinta aula, vamos estudar as lições de número 7 e número 8. A humanidade perdida e a nação escolhida. Até lá, bons estudos, boa avaliação. Não esqueçam de verificar com carinho o vídeo e o livro para responder o questionário, para fazer uma boa avaliação. Muito obrigado pela paciência de vocês. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.